Bem-vindo de novo, pessoal, à segunda aula do nosso curso de inteligência espiritual, E lembrando que nós fizemos na aula anterior uma diferença entre sabedoria e entre inteligência, não é? E então usamos aí a palavra inteligência espiritual para trazer essa visão de sabedoria que vem do alto, essa relação que você tem com Deus, essa visão de espiritualidade. Então, só para relembrar, a inteligência espiritual é a habilidade de usar sua fé, tendo discernimento para trazer o verdadeiro sentido e valor à vida, entender sua finalidade, trazer direção para o futuro, para o agora e para o futuro. Lembrando que a inteligência espiritual potencializa a inteligência emocional. Teve um homem chamado John Wooden, falecido em 2010, que ele trouxe para nós, ele foi um treinador do time de basquete do UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles, e ele disse uma coisa interessante: saiba quem você é e quem acredita. Isso depende de seu caráter e seu sucesso. É interessante, para que a gente possa conquistar qualquer outra coisa, a gente precisa saber quais são os nossos limites, a gente precisa conhecer a nós mesmos. Quando nós não nos conhecemos, aí se torna difícil a gente conseguir vivenciar. Tem pessoas que dizem assim, né? Eu não me amo. E como é que você quer que as pessoas te amem se você não consegue se amar? Então, muito importante que você saiba quem você se conheça de verdade, tenha uma valoração equilibrada com relação a você. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele diz que a gente não tem que pensar de nós mesmos, nem a quem e nem além, mas na medida da fé que recebemos. Então, em outras palavras, nós precisamos entender que o nosso pensar sobre nós mesmos precisa ser de maneira moderada, não é? E isso vai nos capacitar a buscar mais, isso vai nos ajudar a avançar. Esse homem também, né, John Wooden, ele diz o seguinte: criar algo maior que o seu ego, suas crenças e valores devem estar acima dos seus desejos. Eu vou repetir, suas crenças e valores devem estar acima dos seus desejos. E depois ele disse: seja humilde sempre. Errar é sinal de que se está tentando. A gente precisa tentar entender que nós somos homens e não somos pessoas perfeitas, mas somos imperfeitos e precisamos da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Algumas pessoas talvez estão nos assistindo não têm essa visão. Você talvez tenha uma ligação aí com o ser superior ou você tem uma visão diferente, mas eu estou usando aqui a palavra Deus, porque entendo assim, mas você pode colocar dentro do seu contexto, da sua visão, para que você potencialize diretamente essa visão da inteligência espiritual. Então, olha só, tenha uma visão espiritual diante dos desafios. Use o espiritual em sua vida para achar sentido e senso de finalidade e direção pessoal. Então, entendendo um pouquinho dessa inteligência espiritual, você vai entender como usar isso na prática, como fazer. Então, a visão espiritual, ela nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Quando a gente usa a inteligência espiritual, não é, em nossa vida, nós começamos a entender o sentido. E hoje talvez seja um dos maiores problemas que as pessoas têm, é encontrar sentido na vida. O que nós mais vemos é as pessoas não conseguirem encontrar sentido em sua vida. E por isso acabam se suicidando, não é, porque falta palavras, falta relacionamentos, não sabem como fazer e o que fazer. Então, ache sentido, mas não só sentido, mas finalidade, propósito na sua vida, porque isso vai te ajudar a dar direção, não é? Quando a gente vive crise, a crise apressa o processo, não é? De você encontrar o teu propósito, você focar no teu propósito, e agora é o momento de você entender e descobrir o propósito para que você vive, para que você existe, e qual é o propósito que você precisa investir muito mais, que é o seu propósito, toda a tua força, toda a tua direção voltada para esse propósito. Outra coisa, aumente seus horizontes e se torne mais criativo. A inteligência espiritual nos impulsiona a solucionar problemas de sentido e valor. Olha, eu vou repetir isso, não é? A inteligência espiritual te dá uma visão muito maior, não simplesmente do agora, mas entender que você tem uma finalidade maior e você pode criar, ser uma pessoa criativa, não é? Porque tendo inteligência espiritual, conquistando essa inteligência espiritual, você vai conseguir solucionar problemas de valores, de crenças, de sentido. Às vezes recebeu da família